Feche os olhos por um momento e imagine que você está parado diante de uma porta imensa. Atrás dela estão as respostas que você tem esperado, as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Mas há uma chave que você deve usar para abri-la: a fé. Sem ela, a porta permanece fechada. Com ela, o acesso ao que Deus preparou para você é desbloqueado. Vivemos em um mundo onde queremos ver primeiro para acreditar depois. Queremos provas, sinais, resultados imediatos. No entanto, Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho onde a fé é a chave que abre a porta para o impossível. Jesus deixou claro em Marcos 11: "Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis." Não diz para esperarmos ver para confiar. Ele nos diz que primeiro devemos crer e depois veremos a manifestação do seu poder. Mas, sejamos honestos, quantas vezes oramos com dúvidas? Quantas vezes pedimos algo, mas no fundo pensamos: e se Deus não responder? A verdadeira fé não é um simples desejo ou uma esperança incerta. É uma certeza profunda, uma convicção inabalável de que Deus já começou a agir, mesmo que ainda não o vejamos. Deus quer que aprendas a orar de maneira diferente, não com temor, mas com confiança, não com ansiedade, mas com certeza, não com palavras vazias, mas com uma fé que declare: já o recebi em nome de Jesus. Nesta mensagem, exploraremos juntos o poder de uma fé ativa e transformadora, a importância de confiar em Deus além do que é visível e como você pode começar a viver com a convicção de que cada oração que eleva ao céu já tem uma resposta a caminho. Antes de continuar, quero que declares em voz alta: hoje decido orar com fé, crer antes de ver e receber com certeza o que Deus já preparou para mim. Que esta declaração marque o início de uma mudança na sua maneira de orar, pensar e viver. Vamos começar. Número 1. Buscai a Jeová. Imagine que você está caminhando por uma trilha desconhecida no meio da noite. Não há luzes, apenas a sombra da incerteza te cercando. Você para por um momento e levanta o olhar. Na distância, você vê um brilho de luz. É tênue, mas suficiente para acender em você uma esperança. Agora pense nisso. Assim é nossa vida quando buscamos a Deus. No meio da escuridão, sua presença é essa luz que nos guia, mas há algo importante. Devemos nos mover em direção a ela. Isaías 55:6 nos diz: buscai a Jeová enquanto pode ser encontrado, invocai-o enquanto está próximo. Não é uma sugestão, é um chamado urgente, é um lembrete de que o tempo de encontrar a Deus é agora, não depois. Quantas vezes já sentimos o desejo de nos aproximar mais dele, mas o adiamos? Pensamos: amanhã orarei com mais calma. Quando tiver menos problemas, lerei a Bíblia. Quando tudo estiver em ordem, me aproximarei de Deus. Mas a realidade é que esse momento perfeito nunca chega, pois a vida está sempre em movimento. E enquanto adiamos nossa busca, perdemos oportunidades de experimentar sua presença de maneira mais profunda. Deus está mais próximo do que imaginamos. Não é um Deus distante, não é um ser que está lá em cima nos observando sem intervir. Está aqui, esperando que abramos a porta para Ele. Mas a chave está em buscá-lo ativamente. Não basta desejar sentir Deus. É preciso dar passos em direção a Ele. É preciso chamá-lo com fé, com intencionalidade, com um coração disposto. Buscar a Deus é um ato consciente. Não acontece por acaso. É como quando queremos fortalecer uma amizade. Dedicamos tempo, compartilhamos momentos, criamos conexão. O mesmo acontece com nosso relacionamento com Deus. Se não dedicarmos tempo à sua presença, se não abrirmos nossa Bíblia, se não orarmos, nossa conexão com Ele se enfraquece. Não porque Ele nos abandone, mas porque nós nos afastamos. A fé não é apenas acreditar em Deus, é esperar nele com a certeza de que Ele responderá.
Jesus disse em Mateus 21:22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A fé verdadeira não diz, se Deus quiser, talvez aconteça. A fé verdadeira diz, Deus já começou a agir, embora eu ainda não o veja. E é aí que nossa maneira de orar muda. Deixamos de orar com temor e começamos a orar com confiança. Deixamos de nos perguntar se Deus nos ouve e começamos a agradecer porque sabemos que sua resposta já está a caminho. Um exemplo poderoso dessa fé ativa o vemos na mulher que sofria de fluxo de sangue. 12 anos doente, 12 anos buscando uma solução sem encontrá-la. Mas quando ouviu que Jesus estava próximo, seu coração se encheu de expectativa. Não disse, oxalá ele se fixe em mim. Não esperou que alguém a apresentasse ao mestre. Ela acreditou que apenas ao tocar a borda do seu manto seria curada. E assim o fez. Ela abriu caminho entre a multidão, estendeu a mão e, num instante, sua enfermidade desapareceu. Jesus parou e disse, alguém me tocou, pois senti que poder saiu de mim. Não foi sua necessidade que chamou a atenção de Jesus, mas sua fé. Quantas vezes nos aproximamos de Deus sem essa certeza? Pedimos, mas no fundo, duvidamos. Oramos, mas sem a expectativa de que algo mudará. Deus nos chama a buscá-lo com fé e com a segurança de que Ele responderá. Mas não podemos ficar passivos, esperando que as coisas aconteçam sem nossa participação. A fé requer ação. Requer que nos movamos, que tomemos a iniciativa, que estejamos dispostos a dar o primeiro passo. Quando realmente buscamos a Deus, nossa vida se transforma. Não porque todos os nossos problemas desapareçam de imediato, mas porque nossa perspectiva muda. Já não vemos as dificuldades como muros intransponíveis, mas como oportunidades para ver a glória de Deus em ação. Nossa paz já não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está conosco. Nossa oração já não é apenas um pedido, mas um diálogo constante com nosso Pai. O inimigo quer que acreditemos que Deus está longe, que não nos ouve, que nossas orações são palavras vazias ao vento. Mas isso é uma mentira. A verdade é que Deus está próximo daqueles que o buscam. E quando damos um passo em direção a Ele, descobrimos que Ele já vinha caminhando para nós o tempo todo. Hoje é o dia para buscar a Deus com todo o nosso coração. Não o adie. Não permita que a rotina, o medo ou a dúvida roubem de você a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. Se você acredita que Deus te ouve, viva como alguém que já recebeu a resposta. Se orar por cura, haja como alguém que já foi curado. Se orar por direção, avance com a segurança de que Deus está te guiando. Se você busca paz, deixe que sua presença preencha cada espaço da sua vida. Deus não esconde seu rosto daqueles que o buscam com sinceridade. Ele não é um Deus indiferente, é um Deus que se deixa encontrar, que responde, que guia, que transforma. A pergunta é, você está pronto para buscá-lo com todo o seu coração? Número 2. O poder da fé na oração. Fecha os olhos por um momento. Imagina que tens uma chave nas tuas mãos. Não é uma chave comum, é uma chave que abre uma porta para aquilo que mais desejas. Talvez seja a paz em meio à tempestade, talvez seja a cura para um ente querido, talvez seja uma resposta que tens esperado há muito tempo. Agora imagina que estás diante dessa porta, mas hesitas. Funcionará a chave? Realmente abrirá? Essa dúvida é o que muitas vezes nos impede de receber o que Deus já preparou para nós. Porque na oração, a fé é a chave que abre a porta para as promessas de Deus. Jesus disse claramente em Marcos 11:24, portanto, os digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o recebereis. Não diz que talvez o recebas, não diz que só alguns o obterão, diz que se orares e creres, já é teu. Mas aqui está o desafio, crer antes de ver, ter a convicção de que a promessa já está a caminho, mesmo quando as circunstâncias digam o contrário.
Quando oramos sem fé, é como enviar uma carta sem endereço. Não sabemos para onde vai, nem se chegará. Mas quando oramos com a certeza de que Deus já ouviu, é como semear uma semente em terra fértil. Sabemos que crescerá, mesmo que ainda não vejamos os frutos. E é aí que muitos se detêm, porque não veem resultados imediatos e começam a duvidar. Mas a fé verdadeira não se baseia no que vemos, e sim no que cremos. Pensa em Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de uma grande nação quando ainda não tinha filhos. Seu corpo era velho, sua esposa era estéril. Tudo no natural dizia que era impossível, mas Abraão creu. E essa fé o sustentou até que a promessa se cumpriu. Porque a fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão. Decidir confiar em Deus acima das circunstâncias. Decidir ver com os olhos da fé o que ainda não aconteceu no natural. Agora, a fé não é só crer, é também agir em consequência. Imagina que oras para que Deus te abra uma porta de oportunidade. Se realmente crês que Deus já respondeu, então começas a te preparar. Começas a te mover na direção da resposta. Não ficas esperando sem fazer nada. Ações com a certeza de que a promessa está a caminho. Isso vemos claramente na história da mulher com fluxo de sangue. Durante 12 anos sofreu sem encontrar cura. Mas um dia ouviu falar de Jesus e algo dentro dela despertou. Não disse, oxalá Jesus me veja e me cure. Não esperou que alguém a levasse até ele. Tomou atitude, abriu caminho entre a multidão e tocou o manto de Jesus. Naquele instante, foi curada. Jesus não disse, meu poder te curou. Disse, tua fé te curou. Foi a sua convicção, a sua certeza que ativou o milagre. Isso nos ensina que Deus já tem as bênçãos preparadas, mas é a nossa fé que nos permite recebê-las. A fé não é um desejo, a fé é uma convicção inabalável. É caminhar como se já tivéssemos recebido aquilo que pedimos. É dar graças antes de ver a resposta. É confiar que Deus nunca falha, mesmo que os tempos não sejam os que esperamos. E é aí que muitos falham, porque oram, mas depois duvidam. Dizem, Senhor, ajuda-me a encontrar trabalho, mas no dia seguinte se levantam angustiados, pensando em quão difícil está tudo. Dizem, Senhor, restaura a minha família, mas continuam falando com desespero. Não podemos orar com fé e depois falar com incredulidade. A fé e a dúvida não podem coexistir no mesmo coração. Quando realmente cremos, nossa maneira de falar muda. Já não dizemos, espero que Deus o faça. Dizemos, Deus já o está fazendo. Já não dizemos, talvez algum dia aconteça. Dizemos, no tempo perfeito de Deus, isto se cumprirá. A fé nos dá uma segurança inabalável, uma paz que vai além do que podemos compreender. Agora, isso não significa que tudo acontecerá de imediato. Às vezes, Deus prova a nossa fé no processo, ensina-nos a confiar, a esperar, a depender completamente dele. Mas uma fé que persevera sempre recebe sua recompensa. A mulher com fluxo de sangue teve que atravessar uma multidão. Abraão teve que esperar anos para ver seu filho nascer. Os israelitas tiveram que dar 7 voltas em Jericó antes de ver os muros caírem. Mas todos eles viram a promessa cumprida porque creram sem duvidar. Hoje, Deus te diz o mesmo. Crê que já o recebeste e o receberás. Não duvides. Não te concentres no que vês. Agarra-te ao que Deus prometeu. Se Ele o disse, Ele o cumprirá. Se Ele te deu uma palavra, essa palavra é mais real do que qualquer circunstância. Então, o que precisas hoje? Qual é aquela oração que tens feito com incerteza? Muda o teu foco. Deixa de orar com temor e começa a orar com certeza. Age como alguém que já recebeu a resposta. Fala com fé, pensa com fé, caminha com fé. E verás como Deus começa a agir em tua vida de maneiras que jamais imaginaste. Número 3.
visualizando a resposta. Fecha os olhos por um momento. Imagina que estás segurando em tuas mãos uma carta fechada, uma carta enviada diretamente do céu. Nela está a resposta àquela oração que tens feito tantas vezes. Pode ser um milagre, uma provisão, uma restauração. A carta está selada com o amor de Deus e em seu interior contém exatamente o que pediste. Agora, o que farias se soubesses com total certeza que ao abri-la, ali está a tua resposta? Duvidarias? Pensarias que talvez não seja para ti? Ou a abririas com a segurança de que Deus foi fiel à sua palavra? Efésios 3:20 nos lembra que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais do que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. Não se trata apenas de pedir, mas de imaginar com fé a resposta. Não é apenas esperar com incerteza, mas visualizar com certeza a manifestação da promessa de Deus. Porque quando alinhamos nossa mente e nosso espírito com a grandeza de Deus, começamos a ver o seu poder operando além do que jamais imaginamos. A fé não é apenas um sentimento, é uma convicção que muda a maneira como pensamos, falamos e agimos. Quando Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o recebereis, estava revelando um princípio fundamental do reino de Deus. A fé vê antes de acontecer. A fé visualiza a resposta antes que se materialize. Não espera que as circunstâncias sejam perfeitas, mas declara a vitória mesmo em meio à batalha. Mas é aqui que muitos falham. Oramos, mas continuamos vendo a escassez. Pedimos cura, mas continuamos nos imaginando doentes. Rogamos por uma mudança em nossas vidas, mas em nossa mente permanecemos presos no mesmo lugar. E Deus nos diz, se já pediste, visualiza-o. Crê que é teu. Anda como alguém que já recebeu a resposta. Porque a maneira como pensamos e o que imaginamos em nosso coração influenciam diretamente o que experimentamos. Pensa em Abraão. Deus lhe disse que seria pai de multidões, quando nem sequer tinha um filho. Mas Deus não apenas lhe deu uma promessa, deu-lhe uma imagem. Olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Porque Deus mostrou o céu repleto de estrelas. Porque sabia que Abraão precisava ver sua promessa antes de vivê-la. Precisava imaginá-la, visualizá-la, torná-la real em seu espírito antes de vê-la com seus olhos. A visualização na fé não é um simples exercício de pensamento positivo, é uma prática espiritual poderosa. É alinhar nossa mente com a realidade de Deus. É ver-nos caminhando na bênção que pedimos. É sentir em nosso coração a alegria da vitória antes que ela chegue. Quando começamos a visualizar nossa resposta, algo muda em nosso interior. Nossa atitude se transforma, nossa maneira de falar se enche de confiança. Nossas decisões começam a refletir a certeza de que Deus está operando. Pensa na mulher com fluxo de sangue. Durante 12 anos, sofreu sem encontrar uma solução, mas um dia ouviu falar de Jesus. E em seu coração, ela já se viu curada antes de tocar seu manto. Não disse, oxalá aconteça algo. Disse, se ao menos tocar seu manto, serei curada. Marcos 5:28. E assim foi. Porque a fé primeiro se vive na mente e no espírito, antes de se manifestar no físico. Hoje, Deus te diz, visualiza tua resposta. Não deixes que a dúvida turve tua visão. Não te apegues ao que vê em teus olhos naturais, pois a realidade do céu é maior do que qualquer circunstância. Se estás orando por cura, imagina teu corpo saudável. Se estás orando por provisão, visualiza tua necessidade suprida. Se estás pedindo por restauração, vê em tua mente a reconciliação que desejas. E não a imagines de forma superficial, sinta-a, creia em Deus com todo o teu ser. Isso não significa que tudo acontecerá de imediato. A fé requer paciência e perseverança.
Mas quando aprendes a visualizar a obra de Deus em tua vida, começas a viver a partir de uma posição de vitória em vez de derrota. Teu espírito se fortalece, tua confiança em Deus cresce e quando menos esperas, a promessa que antes só podias ver em tua mente se tornará realidade em tua vida. Fecha os olhos novamente, vê a carta em tuas mãos, sente a segurança de que Deus já a enviou. Agora, abre-a em teu coração e recebe a resposta com fé, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Número 4. O ato de confiar em Deus. Imagina que estás segurando uma mochila pesada sobre os teus ombros. Dentro dela estão as tuas preocupações, os teus medos, as tuas dúvidas. A cada passo que dás, a carga parece ficar mais pesada. Tentas seguir em frente, mas o peso te sufoca. Então, de repente, alguém se aproxima e diz: "Deixa-me levar essa carga por ti." Olhas nos seus olhos e vês compaixão, vês força, vês amor. É o próprio Deus a dizer-te para entregar tudo aquilo que te está a desgastar. O Salmo 37:5 nos dá uma promessa clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não diz que talvez agirá, não diz que devemos levar todo o peso sozinhos. Diz que, se confiarmos nele, Ele assumirá as nossas cargas. Mas aqui está a chave. Para que Deus atue, primeiro devemos largar o controle. Confiar em Deus não é algo que fazemos apenas com palavras. É um ato de fé que se demonstra nas nossas decisões diárias. Às vezes dizemos que confiamos em Deus, mas continuamos a preocupar-nos com o amanhã. Oramos por uma resposta, mas continuamos a duvidar se realmente ela chegará. Deus não pode agir num coração que ainda não decidiu confiar plenamente nele. Vê o que acontece quando tentamos agarrar-nos à nossa própria lógica. Preocupamo-nos, angustiamo-nos, tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas Deus diz: "Não te preocupes, confia apenas em mim." Pensa em Pedro quando Jesus lhe pediu que andasse sobre as águas. Enquanto mantinha o olhar fixo em Jesus, pôde fazê-lo. Mas quando olhou para a tempestade, quando permitiu que a dúvida se infiltrasse no seu coração, começou a afundar. Porque a confiança em Deus não pode misturar-se com o medo. Quando entregas o teu caminho ao Senhor, algo dentro de ti muda. O teu coração deixa de correr atrás das preocupações e começa a descansar na paz que só Ele pode dar. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que Deus levará a carga por ti. E quando Deus leva a carga, tudo muda. Vê a vida de Abraão. Deus lhe pediu que deixasse a sua terra, a sua família, o seu conforto e fosse para um lugar que nem sequer conhecia. Abraão teve que confiar que Deus o estava a guiar para algo melhor. Se tivesse tentado resolver tudo com a sua própria lógica, jamais teria saído de casa. Mas ele creu, confiou e Deus cumpriu cada uma das suas promessas. O mesmo acontece conosco. Se realmente acreditamos que Deus tem o controle, então por que continuamos a preocupar-nos? Por que continuamos a duvidar? Confiar em Deus não é passivo, não é simplesmente dizer "Deus vai cuidar disso" e depois continuar angustiados. Confiar em Deus é entregar cada área da nossa vida e viver com a certeza de que Ele está a agir, mesmo que ainda não o vejamos. Talvez hoje estejas num momento em que sentes que nada avança. Talvez tenhas orado e não visto respostas. Mas Deus não te esqueceu. Ele está a agir no invisível, preparando o caminho, ajustando as peças, fazendo com que tudo se encaixe no tempo perfeito. Tu não tens de compreender, apenas tens de confiar. A pergunta é: estás disposto a largar o controle? Estás disposto a pôr nas mãos de Deus aquilo que tanto te preocupa? Ou vais continuar a carregar a mochila, tentando resolver tudo por ti mesmo? Hoje Deus te diz: confia em mim, eu agirei.
Não há promessa mais segura do que essa. Se realmente acreditas, então vive como alguém que já recebeu a resposta. Fala com fé, anda com segurança e deixa que Deus faça o que só Ele pode fazer. Porque quando confias, Deus age. Número 5. Superando a dúvida. Fecha os olhos por um momento e imagina que estás na beira de um mar agitado. As ondas vão e vêm sem rumo fixo, empurradas pelo vento. Não há estabilidade, não há direção clara, apenas movimento caótico. Agora, pensa nisso. Assim é a mente de alguém que ora, mas duvida. Pede, mas no seu interior não tem certeza se Deus realmente o ouviu. Clama, mas lá no fundo do seu coração a incerteza sufoca a sua fé. E a Bíblia é clara a esse respeito. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Santiago 1,6. A dúvida é um dos maiores inimigos da fé. Não porque Deus seja incapaz de responder, mas porque a dúvida bloqueia nossa capacidade de receber. É como um agricultor que planta sementes, mas as desenterra todos os dias para ver se estão crescendo. Como pode dar fruto algo que não deixamos enraizar? Assim acontece com a fé. Se não a afirmamos com certeza, se a cada dia questionamos a fidelidade de Deus, nossas orações se tornam palavras sem fundamento. Mas a dúvida não nasce do nada. Vem de experiências passadas, de medos, de expectativas quebradas. Às vezes pedimos algo e não vemos a resposta imediata, e o inimigo aproveita esse momento de espera para sussurrar: Deus não te ouviu, não é para ti. Talvez você não seja digno. Mas isso é uma mentira. Deus sim ouve, sim responde, sim age a favor daqueles que confiam nele. Vê a história de Pedro caminhando sobre as águas. Quando Jesus lhe disse: vem, Pedro teve fé e começou a andar. Mas quando viu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Mateus 14, 29. Não foi o vento que o afundou, foi a dúvida. Enquanto a sua fé permaneceu firme, pôde fazer o impossível. Mas no momento em que permitiu que o temor e a incerteza entrassem em seu coração, começou a afundar. Assim é em nossa vida. Não é a falta de recursos, não é o problema em si que nos derrota, é a dúvida que nos faz acreditar que Deus não está conosco. Então, como superamos a dúvida? Primeiro, identificando de onde ela vem. Pergunta-te: o que é que me faz duvidar? É o meu passado? É a espera? É o medo de que Deus não me responda como eu espero? A dúvida cresce na incerteza, mas a fé cresce na palavra de Deus. Quanto mais enches a tua mente com a verdade de Deus, menos espaço haverá para a dúvida. Segundo, alimentando a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Como esperas crer sem reservas, se o que consumas todos os dias está cheio de medo, ansiedade e negatividade? A fé se fortalece quando meditamos nas promessas de Deus, quando lembramos o que Ele já fez em nossa vida, quando testemunhamos da sua fidelidade. Cada vez que te recordas de um milagre que Deus fez no passado, estás fortalecendo a tua confiança para o futuro. Terceiro, declarando a fé em voz alta. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não apenas pensou na Escritura, mas a falou em voz alta. Porque as nossas palavras têm poder. Se constantemente dizes: não sei se Deus me ouviu, talvez isso não seja para mim, estás enfraquecendo a tua própria fé. Mas quando declaras: Deus é fiel, sua palavra é verdade, e Ele cumprirá o que prometeu, algo muda dentro de ti. A tua mente se alinha com a verdade de Deus e a dúvida começa a desaparecer. Quarto, rodeando-nos de pessoas de fé. A dúvida se fortalece na solidão, mas a fé cresce em comunidade. A Bíblia diz que, onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali está Ele no meio. Mateus 18, 20. Quando partilhas com outros crentes, quando ouves testemunhos do que Deus fez em suas vidas, a tua fé se reforça.
Deixa de te cercar de vozes de incredulidade e começa a buscar pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente. E por último, agindo como se já tivéssemos recebido a resposta. A fé sem ação está morta. Santiago dos Ventizéis. Se crês que Deus já respondeu à tua oração, a tua atitude deve refletir isso. Estás orando por provisão? Então começa a dar graças como se já a tivesses. Estás pedindo por cura? Começa a falar vida sobre o teu corpo. A fé não espera ver para crer. A fé crê e depois vê. Hoje Deus te diz, deixa de duvidar. Deixa de permitir que a incerteza controle a tua vida. Eu já falei, já declarei vitória sobre a tua situação, já preparei a resposta, mas precisas crer com todo o teu coração e sem hesitar. Fecha os olhos por um momento. Pensa naquilo que tens pedido. Agora imagina que Deus te diz, já está feito. Sente essa segurança em teu coração. Toma uma decisão hoje, viver crendo ou continuar duvidando. Porque a fé move montanhas, mas a dúvida as mantém no lugar. Não sejas como a onda do mar, empurrada de um lado para o outro. Ancla a tua fé na verdade de Deus e vê como o impossível começa a acontecer em tua vida. Número 6. Oração e ação. Imagina que estás parado diante de uma porta fechada. Sabes que atrás dessa porta está a resposta ao que tens pedido. Tens orado há algum tempo, clamando a Deus, esperando que ela se abra, mas permaneces ali, imóvel, olhando para a porta sem te mover. Agora pensa nisso. O que acontece se Deus já a abriu, mas tu não deste o passo para atravessá-la? A fé não é apenas pedir e esperar. A fé age, a fé anda, a fé se move, a fé toma ação. Santiago 2:27 nos diz que a fé sem obras é morta. Não basta dizer que confiamos em Deus se as nossas ações não refletem essa confiança. Se realmente acreditas que Deus respondeu à tua oração, a tua maneira de viver tem que demonstrar isso. Jesus curou muitos com o poder de sua palavra, mas sempre os chamou à ação. Ao paralítico em Betesda, ele disse, levanta-te, toma a tua maca e anda. João 5:8. Não só o curou, mas lhe pediu que fizesse algo que antes não podia fazer. E o que fez o homem? Obedeceu, levantou-se e caminhou. A fé dele foi respaldada pela sua ação. Imagina se ele tivesse dito, Senhor, obrigado, mas prefiro continuar aqui sentado para ver se isto realmente funciona. Nunca teria experimentado o seu milagre. Quantas vezes fomos como aquele paralítico antes de nos levantarmos? Oramos, mas permanecemos na mesma posição. Dizemos que confiamos em Deus, mas continuamos a agarrar-nos ao medo, à dúvida, ao conforto. Esperamos que Deus faça tudo, sem que nós demos o primeiro passo. Mas a fé verdadeira não apenas espera, a fé avança. Vê a história de Pedro. Ele estava no barco, no meio da tempestade, e quando viu Jesus andando sobre as águas, algo despertou dentro dele. Senhor, se és tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. Jesus não lhe disse, espera, eu te carregarei até aqui. Não, disse, vem. O convite foi feito. Mas Pedro teve que tomar uma decisão, permanecer na segurança do barco ou dar o passo rumo ao impossível. E ele o fez. Caminhou sobre as águas, não porque possuísse um poder especial, mas porque a sua fé o levou a agir. Agora pensa nisso. O que tens orado? O que tens pedido a Deus? Cura, provisão, uma oportunidade? Se realmente acreditas que Deus já respondeu, então é hora de agir. Não podes continuar sentado esperando que tudo se ajeite sem que tu faças algo. Se tens pedido por um novo emprego, atualiza o teu currículo, envia candidaturas, prepara-te. Se tens orado por restauração na tua família, começa a semear amor, muda a tua atitude, dá o primeiro passo rumo à reconciliação. Se tens pedido por direção, dá um passo em fé e começa a mover-te na direção em que Deus te está guiando. Deus não abençoa a passividade, abençoa a ação respaldada pela fé.
A fé e a ação andam de mãos dadas. Não é fé dizer que confias em Deus, mas continuar vivendo com medo. Não é fé dizer que acreditas na provisão de Deus, mas continuar agarrado à mentalidade da escassez. Não é fé declarar cura, mas continuar agindo como se estivesses derrotado. A tua vida deve refletir o que dizes crer. Jesus não só nos ensinou a orar, nos ensinou a agir. Curou os enfermos, multiplicou os pães, andou entre as pessoas, tocou os necessitados, levou a sua mensagem a todos os lugares. Não ficou somente na teoria, demonstrou a sua fé por meio das suas ações. E agora, ele nos chama a fazer o mesmo. Não podemos ficar com uma fé passiva, uma fé que apenas fala, mas não age. Devemos viver a nossa fé. Hoje Deus te diz: se já creste, agora move-te. Se já oraste, agora avança. A porta está aberta, só precisas atravessá-la. Então deixa o medo, deixa a dúvida, deixa a passividade. Ora sim, mas também age, porque a fé que não se move, morre. E tu não foste chamado a uma fé morta, mas a uma fé que transforma, que avança, que conquista. Vive a tua fé, e verás como Deus obra em cada passo que dás. Número 7. Orar no nome de Jesus. Quando mencionamos o nome de alguém, estamos invocando sua identidade, sua história, seu poder e sua autoridade. Não é apenas uma palavra, é uma declaração de quem é essa pessoa e o que ela representa. Agora, imagina o impacto de mencionar o nome que está acima de todo nome: Jesus. Jesus mesmo nos deu uma promessa poderosa em João 14:13. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se algo pedirdes em meu nome, eu o farei. Essas palavras não são um simples formalismo, não são uma fórmula mágica para obter o que queremos. São uma chave espiritual que nos conecta com o poder e a vontade de Deus. Orar no nome de Jesus é muito mais do que dizer essas palavras ao final de uma oração. É um reconhecimento de sua autoridade. É afirmar que nossa petição não depende dos nossos méritos, mas de seu sacrifício, sua vitória e sua posição como Filho de Deus. Quando invocamos seu nome, estamos declarando que não viemos por nossa conta, mas respaldados pela autoridade do Rei dos Reis. Pensa nisso. Quando alguém entra em um lugar com uma carta assinada por um alto funcionário, tem acesso porque essa assinatura representa poder e respaldo. O nome de Jesus é essa assinatura divina em nossas orações. É a validação de que não estamos orando sozinhos, mas com o respaldo do Filho de Deus, que venceu a morte e nos deu acesso livre ao Pai. Jesus não só nos ensinou a orar em seu nome, mas nos assegurou que ao fazê-lo, Deus responderá. Mas aqui está a chave. Não se trata de qualquer petição, mas daquelas alinhadas com a vontade de Deus. Orar no nome de Jesus não significa pedir caprichos egoístas e esperar que Deus os conceda como se fosse um caixa eletrônico. Significa alinhar nosso coração com o de Cristo, pedir conforme seu propósito e confiar que sua resposta sempre será perfeita. Quando oramos em seu nome, estamos declarando nossa fé em sua soberania. Estamos dizendo: Senhor, não é a minha vontade, mas a tua. Não é o meu poder, mas o teu. Não é a minha justiça, mas a justiça de Cristo. É um ato de entrega, de confiança, de dependência total. Pensa na história de Pedro e João em Atos 3. Um homem aleijado desde o nascimento lhes pedia esmola na porta do templo. Eles não tinham dinheiro para lhe dar, mas tinham algo muito mais poderoso. Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Atos 3:6. E o homem se levantou e andou. O milagre não ocorreu porque Pedro possuía algum poder especial. Ocorreu porque ele invocou o nome de Jesus com fé. O nome de Jesus é o nome que liberta, cura, restaura e transforma. É o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Filipenses 2:10.
Não há nome com mais poder. Então, por que às vezes oramos com tão pouca confiança? Por que pronunciamos o nome de Jesus sem a certeza de que Deus ouve? Talvez porque transformamos a oração em uma rotina vazia, em palavras repetitivas, sem convicção. Mas Deus nos chama a orar com fé, a declarar o nome de Jesus com segurança, a crer que quando invocamos seu nome, o céu se move. Se realmente acreditas na autoridade de Jesus, tua oração mudará. Não pedirás com medo, mas com confiança. Não falarás com dúvidas, mas com a certeza de que Deus tem o controle. Não verás os problemas como muros impossíveis, mas como oportunidades para que o poder de Cristo se manifeste. Hoje, Deus te lembra. Quando orares, faze-o no nome de Jesus. Não como um ritual, mas com a convicção de que seu nome tem poder. Se orares por cura, faze-o no nome de Jesus. Se orares por provisão, faze-o no seu nome. Se clamares por restauração, por direção, por um milagre, faze-o com a certeza de que Jesus intercede por ti diante do Pai. O inimigo treme diante do nome de Jesus, porque sabe que esse nome representa vitória. Então, usa-o com fé, declara-o com autoridade. Crê que cada vez que dizes no nome de Jesus, estás liberando o poder do céu sobre tua vida. Não é apenas uma frase, é a chave que abre portas, rompe correntes e desencadeia bênçãos. Usa o nome de Jesus com fé e verás como Deus responde de maneiras que jamais imaginaste. Número 8. Alinhando nossas petições com a vontade divina. Imagina que tens em tuas mãos uma chave. Sabes que essa chave pode abrir uma porta, mas há um detalhe importante. Só funciona na porta correta. Podes tentar forçar outras fechaduras, mas até que não encontres a porta que foi desenhada para essa chave, não conseguirás abrir nada. Assim funciona a oração quando está alinhada com a vontade de Deus. Não se trata apenas de pedir o que queremos, mas de nos certificarmos de que nossas petições se encaixam com o propósito divino. 1 de João 5,14 nos diz: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve." Essa é uma promessa poderosa, mas também nos dá uma condição-chave. Devemos pedir conforme a sua vontade. Ou seja, nossas orações não podem se basear unicamente no que queremos ou acreditamos que precisamos, mas no que Deus determinou que é o melhor para nós. Às vezes nos encontramos orando e nos sentindo frustrados porque não vemos uma resposta imediata. Mas aqui está a pergunta que devemos nos fazer. Estamos pedindo em sintonia com a vontade de Deus ou estamos tentando forçar nossa própria agenda? Porque Deus não é um gênio mágico que simplesmente concede desejos. Ele é um Pai amoroso que dá o que realmente precisamos, não o que acreditamos necessitar. Pensa em Jesus no jardim do Getsemane. Ele sabia o que enfrentaria. Sabia que o sofrimento era inevitável e sua oração foi sincera. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas imediatamente depois, acrescentou algo que fez a diferença. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus nos deixou um exemplo claro de como devemos orar. Deus não tem problema em expressarmos nossos desejos e temores, mas quer que tenhamos a humildade de confiar que a sua vontade é melhor. Então, aqui há algo chave. Se queremos orar com efetividade, precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. E isso não acontece da noite para o dia. Requer intimidade com Ele, conhecimento de sua palavra e sensibilidade à orientação do Espírito Santo. Como podemos alinhar nossas petições com a sua vontade? Primeiro, estudando a palavra de Deus. A Bíblia é o manual que nos mostra o que Deus aprova e o que não aprova. Não podemos pedir algo que contrarie o que Deus já estabeleceu. Por exemplo, se alguém ora pedindo sucesso, mas por métodos corruptos, essa oração não será respondida porque vai contra o caráter de Deus.
Mas se alguém ora pedindo sabedoria para tomar decisões corretas e viver com integridade, está alinhando sua petição com o coração de Deus. Segundo, desenvolvendo uma vida de oração sincera. Muitas vezes pedimos sem realmente ouvir. Falar com Deus não é apenas apresentar nossas petições, mas também aprender a ouvir sua direção. Às vezes oramos pedindo uma resposta específica e Deus nos mostra outra direção, mas não a vemos porque estamos demasiadamente focados no que queremos. Terceiro, cultivando um coração disposto a obedecer. Não basta orar corretamente se no final não estamos dispostos a agir conforme o que Deus nos diz. Imagina que alguém ora pedindo paciência, mas não está disposto a esperar em Deus, ou que alguém pede uma mudança em sua vida, mas continua a se apegar aos mesmos hábitos destrutivos. Deus responde àqueles que estão prontos para agir conforme a sua vontade. Deus não é indiferente às nossas orações. Ele nos ouve, mas sua resposta nem sempre é um sim imediato. Às vezes é um espera, porque o momento não é o adequado. Outras vezes é um não, porque o que pedimos não é o melhor para nós. E em todos os casos, sua resposta é sempre perfeita. Por isso, quando oramos, devemos fazê-lo com a confiança de que Deus fará o que for melhor, mesmo que isso signifique que não obteremos exatamente o que queremos. Ele vê além do que nós vemos. Ele sabe o que realmente nos levará à plenitude. Hoje Deus te diz: pede com fé, mas também com discernimento. Confia que eu sei o que é melhor para ti. Não temas largar teus planos, porque os meus são mais altos e melhores. Alinha teu coração comigo e verás como cada oração começa a ter um propósito maior. Então, na próxima vez que orares, faze-o com a convicção de que Deus te ouve, mas também com a humildade de aceitar sua perfeita vontade, porque quando alinhas tuas petições com o seu propósito, cada oração, não importando a resposta, será uma semente de bênção em tua vida. Número 9. O valor da persistência. A oração não é apenas um ato de fé, mas um caminho de perseverança. Em um mundo onde tudo parece se mover com rapidez, onde esperamos respostas imediatas e soluções instantâneas, Deus nos chama a perseverar na oração sem desanimar. Não porque Ele não nos ouça de imediato, mas porque há um propósito no processo de esperar. Lucas 18 diz: sempre orem e não desanimem. É uma instrução clara de Jesus. Ele nos diz que a oração não deve ser algo ocasional, mas um hábito constante. Convida-nos a não desistir, mesmo que a resposta demore a chegar. Pois nessa persistência, nessa espera, nossa fé se refina, nossa confiança se fortalece e nosso coração se alinha com a vontade de Deus. Jesus contou uma parábola para ilustrar essa verdade, a história da viúva persistente. Essa mulher ia dia após dia a um juiz injusto, pedindo justiça. O juiz não queria ajudá-la, mas, devido à sua insistência, acabou concedendo-lhe o que pedia. Jesus usou essa história para nos mostrar que se um juiz injusto responde à persistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, ouvirá nossas orações e responderá no tempo certo. Mas aqui está a chave. A persistência não é simplesmente repetir a mesma coisa uma e outra vez, esperando que Deus ceda. Persistir na oração é uma demonstração de fé. É confiar que Deus tem um plano, mesmo que ainda não vejamos a resposta. É continuar orando, mesmo quando o milagre parece distante. É manter-nos firmes, porque sabemos que Deus é fiel. Às vezes, a espera pode ser difícil. Ficamos cansados, desanimados, sentimos que Deus está em silêncio. Mas nesses momentos, a persistência na oração se torna uma prova da nossa fé. Confiamos em Deus apenas quando Ele responde rápido ou continuamos confiando mesmo quando não entendemos os seus tempos? Pense em Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de multidões, mas passaram anos e anos sem que a promessa se cumprisse. Mesmo assim, Abraão creu. Sua fé foi testada, mas sua confiança não vacilou.
E quando o tempo foi o certo, Deus cumpriu a sua palavra. Deus não demora, Deus prepara. Quando parece que uma oração não tem resposta, na verdade Deus está trabalhando. Às vezes está moldando nosso caráter, outras vezes ajustando as circunstâncias. Mas uma coisa é certa, Deus nunca deixa uma oração sem resposta. A persistência na oração também muda nossa perspectiva. Ensina-nos a confiar em Deus além das nossas circunstâncias. Ajuda-nos a desenvolver paciência, gratidão e dependência total nele. Pois a oração não busca apenas obter algo de Deus, mas aproximar-nos mais dele. Se tens orado por algo por muito tempo e sentes que a resposta não chega, não desistas. Deus não esqueceu tua oração. Ele a ouviu desde o primeiro dia, mas está operando de maneiras que talvez ainda não possas ver. Continua orando, continua crendo, continua confiando. Hoje Deus te diz: não desanimes, não pares de orar, permanece firme, porque o que prometi, cumprirei. Portanto, não percas a esperança. Ore com fé, ore com perseverança, ore sabendo que Deus sempre cumpre a sua palavra. Pois quando permanecemos em oração, não apenas obtemos respostas, mas nos tornamos pessoas mais fortes, mais cheias de fé e mais conectadas com o coração de Deus. Número 10. Transformação através da gratidão. A gratidão tem o poder de transformar o teu coração, a tua mente e até a maneira como experimentas a presença de Deus na tua vida. Às vezes, quando oramos, focamo-nos apenas no que necessitamos, no que nos falta, no que desejamos receber. Mas há uma chave que muitas vezes ignoramos. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas na oração. Ela não só nos conecta com Deus, mas também nos liberta da ansiedade e nos abre a paz que Ele quer derramar sobre nós. Filipenses 4:6 nos dá uma instrução clara. Por nada estais afanosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui há uma revelação fundamental. A gratidão não é apenas um ato de cortesia para com Deus. É a ponte que nos leva da preocupação à paz. Quando agradeces a Deus, mesmo antes de receberes a resposta à tua oração, estás declarando a tua confiança nele. É como dizer: Senhor, embora ainda não veja a solução, sei que estás agindo. Embora ainda não tenha a resposta, creio que já está a caminho. A gratidão é uma expressão de fé, e a fé é o que move a mão de Deus. Pensa desta forma. Quando uma criança pede algo ao seu pai e o faz com confiança, sabendo que o seu pai a ama e quer o melhor para ela, a sua atitude é diferente. Não é uma súplica desesperada, mas um pedido seguro, acompanhado de um obrigado, porque sabe que o seu pai a ouvirá. Assim devemos orar, com confiança, com a certeza de que Deus já ouviu e que a sua resposta virá no tempo perfeito. A gratidão não só muda a nossa maneira de orar, mas também a nossa maneira de viver. Ela nos transforma de dentro para fora, ajuda-nos a ver a vida com outros olhos. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, começamos a ver tudo o que já recebemos. E quando vivemos com um coração agradecido, a nossa fé se fortalece, a nossa esperança se renova e a nossa perspectiva muda. Vê a vida do rei Davi. Seus salmos estão repletos de gratidão, mesmo em meio a provas e dificuldades. Ele entendia que agradecer a Deus não dependia das circunstâncias, mas de quem Deus é. Davi louvava na caverna, no deserto, em meio à perseguição, e isso o manteve firme. Pois quando agradeces, o teu espírito se fortalece. A gratidão também te ajuda a lembrar que Deus foi fiel no passado, e se foi antes, será agora e no futuro. Muitas vezes desesperamos porque esquecemos o que Deus já fez por nós. Mas quando tiramos um momento para agradecer, percebemos que Ele esteve conosco em cada passo, provendo, protegendo, guiando.
E se ele fez antes, por que duvidar que fará de novo? Mas há algo mais. A gratidão não só muda a tua relação com Deus, mas também com os outros. Quando és agradecido, aprendes a valorizar o que tens, a ver o bem nas pessoas, a viver com mais alegria e menos reclamações. A tua atitude muda e isso reflete-se no teu entorno. As pessoas que vivem com gratidão irradiam paz, esperança e alegria. Se hoje te sentes ansioso, preocupado ou sem rumo, experimenta isto. Para um momento e começa a agradecer. Agradece pelo que tens, pelo que Deus já fez, pelo que está por vir. E enquanto o fazes, verás como a paz de Deus começa a encher o teu coração. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Hoje, Deus te diz: não te foques no que te falta, foca-te no que já te dei. Não te preocupes com o amanhã, entrega-o em oração e agradece, porque já estou agindo a teu favor. Então, quando orares, não o faças apenas com pedidos. Faz-no com gratidão, porque a gratidão não é só a chave para receber, é a chave para viver em paz, com fé e com a certeza de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Número 11. Descobrindo as promessas ocultas de Deus. Deus tem tesouros ocultos reservados para aqueles que clamam a Ele com um coração disposto a receber. Há promessas, respostas e verdades profundas que só se revelam a quem busca com fervor. Jeremias 33 nos dá um convite direto do próprio Deus. Clama a mim e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Esta não é apenas uma frase inspiradora. É uma garantia divina de que quando nos aproximamos de Deus com fé, Ele nos revela o que precisamos saber em seu tempo perfeito. Muitos vivem a vida sem descobrir as promessas ocultas de Deus, porque não se detêm para clamar, para buscar com insistência, para aprofundar-se em sua palavra. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus nos chama a um caminho de busca. Às vezes, a razão pela qual não vemos certas bênçãos é porque ainda não aprendemos a pedir, a clamar e a estar abertos a receber o que Ele tem para nós. A chave está na atitude com que buscamos. Clamar a Deus é mais que uma simples oração. É um grito da alma, uma declaração de dependência total. É reconhecer que não temos todas as respostas, mas confiamos naquele que as tem. Quando clamamos, não estamos simplesmente pedindo, estamos abrindo nosso espírito para receber direção, revelação e entendimento além da nossa capacidade humana. Deus não só promete responder, como diz que nos mostrará coisas grandes e ocultas. Isso significa que há coisas que ainda não vimos, bênçãos que ainda não descobrimos, verdades que ainda não entendemos. Quantas vezes sentiste que há algo mais em tua caminhada com Deus, mas não soubeste como encontrá-lo? Talvez tenhas sentido que há uma direção que Ele quer te mostrar, mas não conseguiste discerni-la. A resposta está em clamar, em buscar com persistência, em render-se completamente à sua vontade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que descobriram promessas ocultas quando clamaram a Deus. David, em seus momentos de angústia, clamava e recebia fortaleza e direção. Daniel clamou a Deus e recebeu visões e revelações que mudaram o curso da história. Ana clamou com lágrimas no templo e Deus lhe concedeu o milagre de seu filho Samuel. Não eram orações superficiais. Eram clamores profundos que nasciam de um coração desesperado por ver a mão de Deus em ação. Quando clamamos a Deus, não só recebemos respostas, como também somos transformados no processo. Deus nos mostra coisas ocultas que nos mudam de dentro para fora. Ele nos ajuda a entender nosso propósito, nos dá clareza em meio à confusão, nos abre portas que jamais imaginamos. Às vezes, o que Ele nos revela não é o que esperávamos, mas é sempre o que precisamos. Também é importante saber que muitas vezes Deus revela suas promessas progressivamente.
Nem sempre ele nos dá a imagem completa de imediato. Assim como o povo de Israel recebia instruções passo a passo no deserto, Deus nos mostra seu plano no momento exato em que estamos prontos para recebê-lo. Se hoje sentes que há áreas em tua vida onde não vês respostas, não te desanimes. Continua clamando, continua buscando, porque no momento perfeito, Deus revelará o que precisa saber. Clamar a Deus também requer estar disposto a ouvir. Muitas vezes pedimos respostas, mas não nos detemos para recebê-las. Estamos tão ocupados com nossas preocupações e ansiedades que não deixamos espaço para que Deus nos fale. Mas quando aprendemos a aquietar-nos, a ouvir sua voz na intimidade da oração e da meditação, começamos a perceber suas respostas de formas inesperadas. Às vezes é através da Escritura, outras vezes por meio de uma pessoa que nos fala no momento certo, ou até mesmo em um pensamento que Deus coloca em nosso coração com uma certeza que não podemos ignorar. Hoje, Deus te está convidando a descobrir essas promessas ocultas, a buscar além do superficial, a aprofundar-se em sua presença. Não te conformes com um relacionamento de rotina com Deus. Há mais. Há revelações esperando para serem descobertas. Há respostas prontas para serem reveladas. Mas tudo começa com um ato de fé. Clamar a Ele. Se sentes que há algo mais para a tua vida, que há respostas que ainda não encontraste, que há uma direção que precisas discernir, hoje é o momento de clamar. Não esperes ter todas as peças do quebra-cabeça em seu lugar. Deus quer te ensinar coisas grandes e ocultas, mas espera que dês o primeiro passo. Fecha os olhos por um momento e diz ao Senhor: aqui estou, clamo a Ti. Quero Te conhecer mais, quero ver o que ainda não vi, quero entender o que ainda não compreendo. Revela Tuas promessas em minha vida, mostra-me o caminho e transforma meu coração. Se orares com sinceridade e fé, prepara-te, pois Deus responderá. E quando Ele responde, tudo muda. Número 12. Exemplo de fé. A história de Abraão. Abraão é o melhor exemplo do que significa confiar em Deus sem reservas. Sua história não é apenas um relato antigo da Bíblia, é um reflexo do que significa caminhar em fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Deus lhe prometeu algo que humanamente não fazia sentido, que seria pai de uma grande nação, apesar de sua avançada idade e da esterilidade de sua esposa, Sara. Mas Abraão não duvidou. Não se deixou levar pela lógica, mas escolheu crer na palavra de Deus acima de qualquer circunstância. A fé de Abraão foi posta à prova uma e outra vez. Primeiro, Deus lhe pediu que deixasse sua terra, seu conforto, tudo o que conhecia, e se dirigisse a um lugar desconhecido. Sem um mapa, sem detalhes, sem garantias, Abraão obedeceu. E essa obediência foi o primeiro passo para receber a bênção. Aqui vemos um princípio poderoso. A fé não precisa conhecer o destino, apenas confiar naquele que guia o caminho. Às vezes, queremos todas as respostas antes de nos movermos, mas Deus nos pede que demos o primeiro passo e confiemos que Ele nos conduzirá. Passaram anos e a promessa de um filho não se cumpria. Quantas vezes Abraão e Sara olharam para o céu à noite, perguntando-se se Deus realmente cumpriria sua palavra? Às vezes, a espera é a parte mais difícil da fé. A demora não significa negação, mas quando a resposta tarda, é fácil duvidar. É aí que Abraão se fortaleceu na fé. Não se deixou consumir pela incredulidade, mas usou a espera como uma oportunidade para se apegar ainda mais a Deus. Romanos 4:20 disse: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Essa é a chave. A fé não se baseia no que vemos, mas em quem é Deus.
Abraão não ignorou a realidade de sua velhice, mas também não permitiu que essa realidade fosse maior do que sua confiança em Deus. Finalmente, a promessa se cumpriu. Sara, apesar de sua idade, concebeu Isaque. O que parecia impossível tornou-se possível, não porque Abraão tivesse o controle, mas porque Deus é fiel à sua palavra. Mas aí vem a maior prova de todas. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, o filho da promessa. Imagine a angústia no coração de Abraão. Mas sua fé era inabalável. Ele sabia que Deus não mente e que se ele havia prometido descendência por meio de Isaque, então, mesmo que o sacrificasse, Deus encontraria uma maneira de cumprir sua palavra. Esse é um nível de fé que desafia a lógica. Abraão não tinha todas as respostas, mas confiava no caráter de Deus. Podemos fazer o mesmo em nossas próprias vidas? Quando Deus nos pede que larguemos algo, quando enfrentamos uma crise, quando o que vemos não coincide com o que Ele prometeu, continuamos acreditando ou nos deixamos levar pelo medo? A fé de Abraão nos ensina que mesmo que tudo pareça contrário à promessa, Deus sempre cumpre. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta de Deus. Talvez você tenha orado por algo que parece impossível e a dúvida começou a entrar em seu coração. Lembre-se do que fez Abraão. Ele não duvidou, se fortaleceu na fé. A cada dia dava glória a Deus, não pelo que já via, mas pelo que ainda esperava. Assim devemos agir, não nos focar no que falta, mas em quem é Deus. A fé não é apenas crer quando tudo está a nosso favor. A verdadeira fé é confiar quando tudo parece estar contra nós. Quando Abraão subiu ao monte para sacrificar Isaque, ele não sabia que Deus providenciaria um cordeiro no último momento. Apenas obedeceu, apenas creu. E no momento exato, a provisão de Deus apareceu. Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Suas promessas permanecem tão seguras quanto foram para Abraão. Mas devemos fazer o mesmo que ele. Confiar sem duvidar, obedecer sem reservas e esperar com paciência. Não sabemos como nem quando, mas sabemos que Deus nunca falha. Hoje é o dia para fortalecer sua fé. Não importa quão grande seja o obstáculo, se Deus falou, sua palavra se cumprirá. Faça como Abraão, creia mesmo quando parecer impossível. Dê graças, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. E prepare-se, pois quando Deus age, o faz de uma maneira que deixa claro que só Ele poderia ter feito. Número 13. O poder de crer no impossível. A fé é mais que uma simples crença, é a chave que abre a porta para o impossível. Quando Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível para aquele que crê. Ele não falava de uma fé passiva, mas de uma fé que age, que desafia os limites da lógica e que não se deixa vencer pelas circunstâncias. Crer no impossível não é ignorar a realidade, é confiar que Deus é maior do que qualquer obstáculo. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios, nossa primeira reação é ver o que nos falta, o que não funciona, o que parece inatingível. Mas a fé não se concentra na dificuldade, e sim na capacidade de Deus de fazer o que parece impossível. Pensa nos grandes milagres da Bíblia. O Mar Vermelho se abriu, os muros de Jericó caíram, os enfermos foram curados, os mortos voltaram à vida. Nada disso fazia sentido do ponto de vista humano, mas aconteceu porque houve alguém que creu. Quando Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê, estava ensinando que as limitações que nós mesmos nos impomos, muitas vezes, são mentais e espirituais. Quantas vezes duvidamos do que Deus pode fazer simplesmente porque ainda não o vimos? Mas a fé não se trata de ver primeiro, e sim de crer antes que aconteça. A fé é essa convicção que nos faz caminhar sobre as águas, mesmo quando tudo parece indicar que vamos afundar. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que enfrentaram o impossível e viram a glória de Deus.
Abraão creu que seria pai quando seu corpo e o de Sara já não tinham capacidade humana para conceber. Moisés estendeu sua vara sobre o mar, confiando que Deus o abriria. Davi enfrentou Golias sem armadura, confiando que a vitória já lhe pertencia. O que todas essas pessoas tinham em comum era uma fé que não dependia do que seus olhos viam, mas do que seus corações acreditavam. O problema, muitas vezes, não é que Deus não possa fazer milagres, mas que nós não cremos o suficiente para esperá-los. Em Marcos 9, um pai levou seu filho possuído a Jesus e lhe disse: "Se você pode fazer algo, tenha compaixão de nós e nos ajude." Jesus respondeu com uma pergunta poderosa: "Se você pode, tudo é possível para aquele que crê." Aqui, Jesus deixa claro que a questão não é se Deus pode, mas se nós cremos. Deus não muda, seu poder continua o mesmo, mas nossa fé muitas vezes oscila. A fé que move montanhas não é uma fé emocional que depende do momento, mas uma convicção profunda que permanece firme, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quando verdadeiramente cremos, nossas ações refletem isso. Não oramos com medo, mas com certeza. Não caminhamos com dúvidas, mas com confiança. Porque sabemos que Deus não é homem para mentir e que cada promessa sua se cumprirá. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível, talvez uma doença, uma crise financeira, um problema familiar, um sonho que parece cada vez mais distante. Mas Deus te diz hoje: creia. Creia que o impossível pode acontecer. Creia que sua oração já foi ouvida. Creia que o que você ainda não vê já está a caminho. Não importa o quão grande seja o obstáculo, o que realmente importa é o quão grande é o seu Deus. A chave para experimentar o impossível é orar com a certeza de que já recebemos a resposta. Não oramos esperando ver se Deus fará algo, mas sabendo que Ele já o fez no mundo espiritual. Nossa fé é o que ativa a manifestação da promessa em nossa vida. É como a semente que se planta antes de se ver a colheita. A semente não aparece imediatamente na superfície, mas já está crescendo debaixo da terra. Assim são as promessas de Deus. Primeiro semeamos fé e depois colhemos o milagre. Hoje é o momento de deixar a dúvida para trás. É hora de falar com aquele problema como se já estivesse resolvido. De agradecer pela cura antes mesmo de ela se manifestar. De celebrar a vitória antes de vê-la com os olhos físicos. Porque a fé não é ver para crer, mas crer para ver. Então, neste momento, desafie o impossível. Não imponha limites ao que Deus pode fazer. Ore como se já tivesse recebido o que pediu. Caminhe como se a porta já estivesse aberta. Confie como se a montanha já tivesse se movido. Porque quando você crê, tudo é possível. Número 14. Abundância na promessa divina. A vida que Deus tem para ti não é uma vida de escassez, medo ou limitações. É uma vida de abundância. Uma vida onde sua graça, amor e provisão fluem sem cessar. Jesus deixou claro em João 10, "Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância." Isso não é uma promessa para alguns privilegiados, é uma verdade para todos os que decidem confiar nele. Deus não quer que vivas à beira do vazio, quer que experimentes a plenitude de sua presença e de suas bênçãos. Muitas vezes, quando pensamos em abundância, a associamos apenas com coisas materiais. Mas a verdadeira abundância de Deus vai muito além. É paz em meio à tempestade. É alegria em tempos difíceis. É uma esperança que não se apaga, mesmo quando tudo parece escuro. Deus não só quer te dar o suficiente, quer que transbordes de seu amor, seu propósito e sua provisão. É como um manancial inesgotável que nunca deixa de fluir. Quando caminhas com Ele, não caminhas com medo do amanhã, porque sabes que em suas mãos tudo está assegurado. Mas aqui vem a pergunta-chave. Estás vivendo nessa abundância ou estás limitando Deus com tua maneira de pensar? Às vezes, a escassez que experimentamos não é porque Deus não quer nos abençoar,
mas porque não aprendemos a receber o que Ele já prometeu. Apegamo-nos a pensamentos de carência, de medo, de insuficiência. Mas quando abrimos os olhos para a realidade de seu amor, entendemos que sua abundância não é algo pelo qual temos que lutar para obter, mas algo que simplesmente devemos receber com fé. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus derrama sua abundância na vida daqueles que confiam nele. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, não houve apenas o suficiente para todos, mas sobraram cestos cheios. Deus nunca faz as coisas pela metade. Quando Pedro lançou sua rede em obediência, depois de não ter pescado nada durante toda a noite, a quantidade de peixes que capturou foi tão grande que a rede quase se rompeu. Assim é Deus. Ele dá além do que podemos pedir ou imaginar. Não é um Deus de escassez, é um Deus de plenitude. Entretanto, receber essa abundância requer uma mentalidade diferente. Não podemos continuar pensando com medo e esperando resultados de fé. Não podemos orar pedindo a provisão de Deus e depois viver preocupados, como se Ele não fosse cumprir. A abundância começa no coração, na maneira como vemos Deus e na confiança que depositamos nele. Quando crês que Deus é um provedor generoso, começas a viver com gratidão em vez de ansiedade. Quando entendes que seu amor é infinito, deixas de buscar validação no exterior. Quando reconheces que Ele tem o controle, sua paz enche cada recanto de tua vida. Talvez hoje sintas que estás longe de viver essa abundância. Talvez enfrentes desafios econômicos, problemas emocionais, relacionamentos quebrados ou uma luta interna que não te deixa avançar. Mas Deus quer te lembrar que seu plano para ti continua intacto. Não estás esquecido, não estás destinado à escassez. A abundância que Ele prometeu está disponível para ti hoje. Só precisas dar um passo de fé e começar a viver como alguém que crê nessa promessa. O que podes fazer para começar a experimentar essa abundância? Primeiro, muda a tua mentalidade. Em vez de te concentrares no que te falta, começa a agradecer pelo que já tens. A gratidão é a chave que abre a porta para mais bênçãos. Segundo, vive com generosidade. Deus dá abundantemente àqueles que estão dispostos a compartilhar com os outros. E terceiro, confia em sua provisão. Não permitas que o medo da escassez dite tuas decisões. Vive com a certeza de que Deus cuida de ti e suprirá tudo o que necessitas. Hoje é o dia de deixar para trás a mentalidade de carência e abraçar a promessa de Jesus. Ele veio para que tenhas vida, mas não qualquer vida, e sim uma vida cheia de sua presença, seu amor e sua provisão. Caminha com fé, espera com confiança e recebe com gratidão. Deus tem mais para ti do que imaginas. Sua abundância não tem limites e está disponível para aqueles que creem em sua palavra e a abraçam com todo o coração. Número 15. Andemos por fé. Vive a transformação. A fé é mais que um sentimento, é uma decisão. É escolher caminhar confiando no que Deus prometeu, mesmo que os olhos ainda não vejam o resultado. 2 Coríntios 5:7 diz claramente: porque por fé andamos, não por vista. E aqui está o ponto-chave. Não se trata de esperar que tudo esteja claro e resolvido para crer, mas de crer primeiro e depois ver a obra de Deus manifestar-se em nossa vida. Ao longo desta mensagem, falamos sobre a importância de orar com fé, de confiar nas promessas de Deus e de manter-nos firmes, mesmo nos tempos de espera. Mas agora vem a parte mais importante: aplicar tudo isso à nossa vida diária. Pois de nada adianta ouvir se não levamos a mensagem à ação. De que maneira você está caminhando por fé hoje? Sua vida reflete a segurança de alguém que confia plenamente em Deus ou ainda duvida e teme o que está por vir? Caminhar por fé significa agir com a certeza de que Deus já está operando, mesmo que não vejamos o resultado imediato. É decidir crer, declarar e mover-se na direção da promessa. É como semear uma semente e regá-la a cada dia com oração e gratidão,
mesmo que ainda não vejamos o fruto. Deus nos chama a ser pessoas de ação, não apenas de palavras. Não podemos ficar esperando milagres sem dar passos de fé. A fé sem obras é morta. Se realmente cremos na fidelidade de Deus, isso deve transparecer em nossas ações. Quando confiamos que Deus proverá, não vivemos angustiados quanto ao futuro. Quando sabemos que Ele está no controle, deixamos de tomar decisões baseadas no medo. Quando cremos em seu poder, oramos com autoridade, sem duvidar nem hesitar. Viver por fé é um estilo de vida, não um evento isolado. É uma transformação total que afeta como pensamos, como falamos e como agimos. Mas o problema é que muitas vezes queremos ver primeiro e crer depois. Queremos provas, queremos sinais, queremos sentir segurança antes de dar o passo. Mas Deus nos chama ao oposto, a dar o passo primeiro e confiar que Ele sustentará o caminho. Veja Pedro quando caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos permaneceram em Jesus, ele pôde fazer o impossível. Mas quando começou a se concentrar nas ondas e no vento, sua fé vacilou e ele começou a afundar. Mateus 14, 28. Isso mesmo nos acontece quando deixamos que as circunstâncias falem mais alto que a voz de Deus. Hoje, Deus te diz: deixa de depender do que vês e começa a confiar no que eu disse. Se tens esperado sinais para te mover, para orar com mais fé, para tomar decisões em obediência, hoje é o momento de agir. Já tens a sua palavra, já tens a sua promessa, já tens a sua fidelidade assegurada. Não precisas de mais provas, precisas de mais fé. Caminhar por fé significa que, mesmo que não vejas a solução, continuas avançando. Que mesmo que a resposta demore, continuas crendo. Que mesmo que o panorama pareça impossível, continuas orando e declarando a vitória. Porque sabes que Deus não mente e que seu tempo é perfeito. A fé verdadeira não está baseada em emoções flutuantes, mas em uma confiança inabalável em Deus. Como seria tua vida se a cada dia te levantasses com a convicção de que Deus já está operando em tudo o que puseste em suas mãos? Se realmente cremos na fidelidade de Deus, isso deve se refletir em cada área de nossa vida, em como enfrentamos os desafios, em como tratamos os outros, em como oramos, em como tomamos decisões, pois a fé transforma de dentro para fora. Não podemos dizer que cremos na provisão de Deus e continuar vivendo com uma mentalidade de escassez. Não podemos dizer que confiamos em sua proteção e continuar angustiados com o futuro. Não podemos dizer que cremos em seu poder e viver como se tudo dependesse de nós. Hoje é o dia para tomar uma decisão. Vais continuar esperando até ver os resultados ou vais começar a agir por fé a partir de agora? Vais continuar dependendo do que é visível ou vais caminhar com a certeza de que Deus está operando mesmo no que não podes ver? É hora de levantar, orar com fé, agir com determinação e viver com a confiança absoluta de que Deus cumpre o que promete. Faça da fé seu estilo de vida, decida confiar, decida avançar, decida orar com autoridade. Não importa o que digam as circunstâncias, o que Deus prometeu é maior que qualquer obstáculo. Não viva esperando provas para crer. Creia primeiro e verás a glória de Deus manifestar-se em tua vida. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui
e que está neste caminho de fé conosco.